E aí pessoal, tudo bem com vocês? Olha a gente de novo aqui na aula de Sociologia sobre globalização e cultura, que é o tema desse nosso segundo bimestre, né? Até agora então, eu tinha passado com vocês pelas questões históricas da globalização, pelas questões econômicas, né? Pelo processo que se deu desde o final da Segunda Guerra Mundial, todas as transformações que ocorreram no campo geográfico, político, econômico da globalização. Então hoje nós vamos para a questão do aspecto cultural, né? Que influência que esse processo histórico, chamado globalização, teve então nas culturas, nas sociedades espalhadas pelo mundo. Então o tema hoje é, né, a cultura global versus as identidades culturais regionais. Como se deu essa relação entre esse processo que pretende ser universal contra aquelas culturas que têm a sua força local. Né? Como se deu essa relação? Foi harmoniosa? Foi conflituosa? Né? O que aconteceu? Como que a globalização impactou nas culturas e nas sociedades do mundo então aí? Vamos ver então como que ocorreu isso. Então, na aula de hoje, né, a questão é essa: como o processo de globalização tem afetado a diversidade cultural e as identidades culturais pelo mundo. Né? Então, para as grandes empresas transnacionais que nós vimos nas aulas passadas, né, o que interessa é que os gostos sejam padronizados. Por quê? Vocês já aprenderam lá na Revolução Industrial que as máquinas produzem tudo em massa. As máquinas produzem produtos iguaizinhos aos milhares. Então, para que seja mais fácil, mais barato produzir, mais fácil de enviar em todos os sentidos, é necessário então que todas as pessoas do mundo, para as empresas transnacionais, o que interessa é que todo mundo consuma o mesmo produto. Então, a padronização, se as empresas transnacionais, né, internacionais, conseguirem padronizar os hábitos de consumo, os gostos, tudo fica mais fácil para essas empresas, desde a produção até a comercialização. Pode ser produto material, como exemplo do tênis ali, ou pode ser imaterial, pode ser uma música, por exemplo. Se uma música produzida em um certo lugar for para o mundo inteiro, fica mais fácil para eles também. Então, portanto, o processo de globalização pretende influenciar padrões culturais, pretende criar padrões culturais em que haja uma homogeneização social, uma homogeneização cultural, que todos tenham os mesmos gostos. Então, as indústrias internacionais elas pretendem que aconteça isso, porque elas conseguem lucrar mais, né? Quando ela consegue influenciar nas culturas do mundo um padrão único de consumo, seja de produto material ou seja ele imaterial. Então, a ideia do projeto de globalização é esse: padronizar, homogeneizar. Mas será que isso realmente acontece? Então, alcançou? Esse projeto de globalização aí alcançou o objetivo de construir uma cultura global única? Não. A resposta ali já está dada. A resposta é não. O que nós temos percebido na prática, os estudiosos, os sociólogos, historiadores, é que nós não estamos vendo então o desaparecimento da diversidade cultural, que havia esse medo de que as diversas culturas desaparecessem em detrimento do estabelecimento de uma única cultura, em que todo mundo pensasse igual, em que todo mundo tivesse o mesmo costume. A gente não tem visto isso até agora dentro desse processo. Então, mas o que está acontecendo então? O que nós temos visto, então, paradoxalmente, a globalização, ao invés dela criar uma cultura única, ela tem reforçado as identidades culturais. Quando as culturas locais são afetadas pela globalização, as pessoas têm uma reação inversa de reforçar a sua identidade cultural. Então, como se fosse uma reação consciente. Não é, né? Mas o que está acontecendo é isso. Está reforçando, então, as identidades culturais. É claro que nós estamos nos adaptando também, nós estamos aqui no Ocidente, mas estamos consumindo, por exemplo, comida oriental. Temos ali o exemplo da rejeição que o McDonald's enfrentou na Bolívia. Os bolivianos não aceitaram a imposição do fast food da empresa McDonald's americana, que é uma empresa transnacional. Então percebam só, a gente tem os dois movimentos. Tem um movimento de resistência
de reforçar a sua identidade, e temos ali o movimento também de rejeição, né, de adaptação e rejeição e de adaptação a essa tentativa de impor uma cultura global, a essa tentativa de impor um projeto de padronização do consumo, dos gostos e de criar uma identidade única. Então, de que modo a globalização tem afetado as culturas? Né? Então, surgem movimentos de resistência, né, de um lado, e temos, por outro lado, também a tal da hibridização ou hibridismo cultural. O que é isso? Né? Então, é quando você a hibridização cultural ou hibridismo cultural é quando você pega duas culturas diferentes, elas se juntam e aí então passa a surgir uma nova cultura. Temos o Brasil, historicamente, é uma cultura híbrida, desde sempre, desde o surgimento. Nós somos a mistura de indígenas, europeus, africanos, né, e outros povos que acabaram vindo para cá. Então não tem como falar em Brasil, né, cultura híbrida, sem pensar no Brasil. E temos um exemplo muito clássico ali, muito legal, que são os desenhos japoneses. Já perceberam que os desenhos japoneses, os personagens desses desenhos, eles raramente têm traços japoneses? Eles têm traços americanos, nariz americano, olho americano, não tem olhos puxadinhos, pequenininhos. Então, os japoneses pegaram a cultura americana, né, e uniram a cultura japonesa, pegaram lá as lutas japonesas e a filosofia japonesa de pensar a vida e uniram com os traços dos americanos. Esse é um exemplo de hibridismo cultural, ok? Percebam só então como se dá esse movimento aí, né, de adaptação a esse processo de globalização. Então, mas o que é essa tal de cultura global que tentam impor aí? O que é isso? Então, esse termo cultura global corresponde então a padrões culturais idênticos que são compartilhados por pessoas por diferentes partes do mundo. Né? Temos ali um exemplo do K-pop, que é sul-coreano, né? E que se espalhou pelo mundo. Ou seja, um americano, um europeu, um brasileiro usa a mesma roupa de uma cultura criada, de um estilo cultural musical criado lá na Coreia do Sul. E os sul-coreanos estão usando também uma música, um estilo de música que foi criada aqui no Ocidente. Então, isso acabou criando um padrão, tentando criar, né, um padrão cultural idêntico para o mundo inteiro. Você vê esses sul-coreanos aí, esses asiáticos, poderiam andar em qualquer lugar do mundo e serem vistos como ocidentais sem nenhum problema. Ok? Então, vamos continuar lá. Um exemplo aqui, ó, uma tentativa de impor, né, de criar um padrão idêntico para o mundo inteiro, que é McDonald's. O McDonald's é uma clara tentativa, né, de impor um padrão cultural idêntico para o mundo, né, onde qualquer lugar do mundo que você vai reconhecer uma lanchonete da McDonald's sem nenhum problema, porque ela é idêntica em todo o mundo. Então, isso é uma tentativa de impor um padrão idêntico. Falei para vocês que essas empresas transnacionais tentam então estabelecer, porque fica mais fácil para elas estabelecerem seus negócios quando seus produtos são iguais no mundo inteiro. Mas isso aí, esse movimento, temos também as adaptações. Temos ali, ó, exemplo de hibridismo, né? O que o McDonald's foi obrigado a fazer na Itália? Criar ali um lanche com Nutella. Na Colômbia, a McDonald's foi obrigada a criar o almuerzo colombiano, né? É uma hibridização, né? Ela foi obrigada a misturar a cultura do McDonald's de fast food com a cultura colombiana de comida. Então, percebam só, né? Imagina lá o McDonald's oferecendo arroz e feijão. É algo que, porque como eles são fast food, o certo era não oferecer, mas foram obrigados a se adaptar, ok? Outro exemplo de hibridismo, né? Esse caso foi polêmico, que a moça é branca e foi acusada de apropriação cultural, que ela usou o cabelo estilo afro. Mas é um exemplo de hibridismo. São culturas se misturando e surgindo algo novo. E ali, um oriental, dois garotos orientais, um plenamente oriental e outro garoto oriental, usando ali uma camisa do grupo de rock AC/DC. São exemplos de hibridismo, de mistura de culturas, ok?
Então, seguindo ali, quais foram as consequências, então, dessa globalização cultural, né? Então, os contatos entre as culturas produzem diferentes impactos. Pode ocorrer lá a convivência entre povos, que eu não coloquei ali, mas também pode ocorrer o surgimento de rejeição à diversidade cultural, né? A xenofobia, né? Que é a aversão ao estrangeiro, né? O etnocentrismo, que é quando você considera que a sua cultura é superior a todas as outras que existem, e a formação de estereótipos sociais, que é quando você vê lá um muçulmano e fala, ó, aquele muçulmano ali, ele é um homem-bomba. Você vê um negro e fala, aquele negro ali, ele é uma pessoa atrasada. Isso é um estereótipo. Quando você olha uma pessoa que tem uma cultura e impõe a ela uma certa característica negativa, algo ruim. Isso é a criação de um estereótipo. Então, a globalização produziu tudo isso aí. Ela tentou unificar, mas ela acabou então gerando essas reações, né? E acabou gerando então movimentos anti-globalização. Então temos ali, ó, qual que é a relação disso com a globalização? Então essa rejeição à diversidade cultural acabou reforçando as identidades culturais locais, né? E isso aí acabou levando à disseminação de conflitos pelo mundo. Temos uma série de conflitos hoje que são resultantes da tentativa de impor uma cultura global. Então, a globalização queria criar, uniformizar, e então acabou surgindo uma tendência contrária a essa ideia de uniformizar culturalmente, né, que deveria ser o processo de globalização. Então temos ali um exemplo, né, na França, o presidente francês Nicolas Sarkozy enviou ao parlamento uma lei que proibiu, né, os islâmicos, as mulheres islâmicas, de usarem o véu islâmico pelo mundo, em locais públicos da França. Como vocês viram há alguns anos atrás, houve aquele atentado de islâmicos, né, dos fundamentalistas islâmicos ao jornal Charlie Hebdo, e então, a partir disso aí, começou a haver na França uma rejeição à presença islâmica, que é muito grande. Então, aquela ideia da globalização, que era de misturar e fazer as culturas conviverem harmoniosamente, acabou não dando muito certo, ok? Então, é isso aí. Então, para concluir, então, esse processo de globalização, ele não é um movimento uniforme, né, que vai impondo as suas ideias, não é hegemônico, porque ele não é tão poderoso assim, porque existem esses movimentos de resistência, né, ao processo de globalização. Existem as tensões entre as culturas e também existem as adaptações. Então, ao invés de criar uma cultura universal, né, ela contribuiu para reforçar e fazer surgir alguns conflitos que são então resultantes das diferenças culturais que existem entre as pessoas e principalmente das diferenças econômicas. Acaba então levando a conflitos. Ok, galera? Por hoje então é isso. Nós temos só mais uma aula sobre globalização, que eu falarei com vocês sobre os conflitos que existem pelo mundo e dos projetos de antiglobalização que existem e que são muito fortes hoje. Obrigado, galera. Valeu então, vocês. Até a próxima.